Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O que isso quer dizer, Edinaldo? É sobre isso que nós vamos estar falando nesse dia de hoje, dia 31 de outubro de 2021. Está acabando o mês, amanhã já começa o mês de novembro, né? Graça e paz da parte do nosso Deus, mediante o nome do Senhor Jesus, o Cristo. Esse é um trecho do versículo lá de Romanos 14. Todo versículo está escrito assim: tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Aí vai falar, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O que isso quer dizer, Edinaldo? Quer dizer que se eu aprovar alguma coisa, qualquer coisa que eu aprovo e eu posso fazer, eu não estou pecando fazendo aquilo? Olha, depende. Por exemplo, eu não posso pegar um texto ou um versículo isolado sem um contexto. O contexto ele pode vir antes ou depois, anteriormente ou posteriormente, sempre ali está o contexto para que a gente possa entender sobre o que o autor está explicando ou tentando explicar ali à igreja, aqui a saber, por exemplo, Paulo. Pois bem, para que nós possamos entender a parte desse versículo, vamos voltar um pouquinho ao contexto? Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos 14, versículo 21, já dá para nós termos uma noção. Toda essa passagem vai dizer o seguinte, 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aí vem o nosso versículo chave, que eu já acabei de ler. Vamos para o 23. Mas aquele que tem dúvida, e se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Pois bem, vamos entender um pouco isso aqui. Então, peraí, Edinaldo, se eu faço alguma coisa errada e eu não me condeno, eu não estou em pecado? Olha, depende. Se você está quebrando o mandamento do Senhor, então esse versículo ele não é válido para uma quebra de um mandamento. Então, o errado é errado. Não vai ser esse versículo que vai anular, por exemplo, a Torá. A Torá quer dizer a lei, né, do Senhor, a Torá. Não vai ser esse versículo que Paulo vai estar anulando a lei. Ou que ele está falando um pouquinho acima. É de um irmão, por exemplo, ele comer carne. Por que carne eu falo? Porque o judeu, por exemplo, ele não come carne de porco. E outras coisas mais ele não come ali, porque está estabelecido conforme está lá em Levítico 11, você pode depois acompanhar lá em Levítico 11, como também os mandamentos ali que que Moisés escreveu, né? O Senhor pediu a Moisés para escrever nas tábuas ali, lá de Êxodo capítulo 20, também vai estar falando acerca de um mandamento. Então, se eu quebro um mandamento naquilo que eu aprovo, eu estou em pecado, pronto, acabou, e nada vai anular esse meu pecado. Paulo está dizendo o seguinte, ó, se você tem fé, tenha para você mesmo em particular. Ele aconselha que a pessoa não se envolva com essas coisas. Bom é que o homem que não comer carne, bom seria que não comesse, por exemplo, carne de porco, por exemplo, evitar esse tipo de coisa, porque seria escândalo ao irmãozinho que está na fé ali, começando, e tantas outras coisas, nem beber vinho. Quando ele fala beber vinho, seria, no caso, ser dado ao vinho, porque ele não proíbe que por exemplo, um cristão, um crente, ele venha beber vinho, ele não pode ser dado ao vinho. Posteriormente eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre o vinho, se é pecado ou não beber o vinho. Eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso, mas esse não é o objetivo aqui agora. Eu quero acabar isso aqui no máximo em 10 minutos, tá bom? Ser dado ao vinho é como vai estar falando, por exemplo, lá em 1 Timóteo, por exemplo, Paulo vai estar falando ali sobre os bispos, né? Pessoas que têm um cargo na igreja, elas têm uma certa disciplina que ela tem que ter para não escandalizar o povo. Por exemplo, ele vai estar falando lá em Timóteo capítulo 3, versículo 3, é o seguinte, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não torpe, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, uma série de coisas ele vai estar falando que uma pessoa de Deus não pode ser. Porque se uma pessoa de Deus vai ter esse tipo, alguma desses itens aqui, desse versículo de 1 Timóteo 3,3, ela vai estar no erro, vai estar em pecado, ela não está apta a levar a palavra de Deus. Porque os irmãozinhos da igreja vão se escandalizar. E ao invés de que aquele bispo, o presbítero ou diácono, que seja, ele
ao invés de ele ganhar almas, ele vai espantar a alma da igreja física ali falando, ele vai espantar aquelas pessoas, lançando para fora daquele recinto de oração. Então, ele está falando, bom é que as pessoas não venham se envolver com isso para não escandalizar. Mas se você tem essa fé de fazer isso, por exemplo, refiro-me eu, por exemplo, a não ser dado ao vinho, a comer um tipo de carne, tá? Independente do tipo de carne, que você faça para si mesmo, mas desde quando aquilo não venha a ser uma transgressão da Torá, uma transgressão da lei. Porque se for uma transgressão da lei, independente de você, nós no caso, no geral, termos a fé de comer e não nos acusarmos, isso chama-se de mente cauterizada. Eu tenho até um vídeo aqui, posso deixar depois aqui, falando sobre uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Uma pessoa com a mente cauterizada. Seria mais ou menos isso aí, é você estar no erro acreditando que está certo, mas sempre estará errado, vai ser condenado pelas suas próprias atitudes. Lá em Tiago 2, também, olha que interessante lá. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 10, vai estar falando o seguinte, olha, porque qualquer que guardar toda a lei, toda a Torá, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha que interessante. Ainda que guarde toda a lei e tropece num ponto dela, seja culpado de toda a lei. Porque aquele que disse que eu não devo matar, é o mesmo que disse não cobiça. Aquele que disse para mim que eu não cobice, é o mesmo que disse não roube. Então, se eu tropeçar em alguma dessas coisas, saber, por exemplo, os 10 mandamentos e derivados dos 10 mandamentos que ele se deriva, e tem uma série de requisitos que são tomados dos 10 mandamentos, eles são distribuídos ali, eles são, como eu posso dizer, destrinchados dos 10 mandamentos, que dão muitas coisas, muitos mandamentos tirados do próprio mandamento para ser melhor explicado para o povo de Deus. A saber, por exemplo, o judeu, ele tem esses mandamentos em livros, esmiuçando, né, detalhadamente o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Por exemplo, como eu falei lá em Levítico, tem uma série de coisas que o judeu não pode fazer, e muitos dos judeus até o dia de hoje, por exemplo, eles não fazem, eles levam isso à risca, a saber, por exemplo, como comer carne de porco e alguns animais impuros, o qual o Senhor ordenou que eles não viessem participar, no caso, se alimentar desse tipo de comida, desse tipo de animal. Paulo, por exemplo, ele procurava ser muito rigoroso com essas coisas para não escandalizar a igreja. Imagina um homem que nem Paulo escandalizando a igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, vai estar escrito o seguinte, olha só como Paulo, ele prezava por isso. Ele vai dizer o seguinte lá no 27 de 1 Coríntios capítulo 9. Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, levando a palavra às outras pessoas, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado, no caso diante de Deus, como também diante dos homens. Essa é a preocupação que Paulo tinha. Então, se de repente você, que está do outro lado aí, tá, ou eu mesmo, né, formar alguma coisa na minha cabeça, porque eu desejo tanto fazer aquilo, a minha carne quer tanto fazer aquilo, e eu enfio na minha cabeça que aquilo é certo, mas aquilo é uma transgressão da lei, é uma transgressão de um mandamento, aquilo vai ferir a palavra de Deus, então não adianta. Eu vou estar no erro, pronto, e acabou, se nada vai mudar, nada vai fazer com que aquela mentira seja uma verdade, nada vai fazer com que aquele engano, ele venha a ser uma coisa justa, jamais. O engano sempre será engano, a justiça sempre será justiça, jamais vai anular a palavra de Deus, a minha vontade e o meu desejo. Então, temos que avaliar para que então nós não venhamos cair em tentação, cair no erro, cair na concupiscência e por fim ter uma mente cauterizada, acreditando que aquele erro que nós estamos fazendo, ele está certo, porque simplesmente a gente não se acusa mais, porque a gente acredita que aquilo está certo. Ou seja, aparentemente nós estamos aí fingindo ser feliz, como ele vai dizer, né? Bem-aventurado é o homem, que ele não se acusa, né, naquilo que ele aprova, mas isso ele está falando acerca de alimento e pode ser em qualquer uma outra área da tua vida, mas desde quando não venha ferir o mandamento. Se você tem fé para fazer isso ou aquilo, desde que Deus aprove, não você aprove, Deus aprove, então isso você pode fazer. Você pode, de repente, um exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, comer carne de porco e você não se acusa naquilo,
mas você tem um irmão que é judeu ali e ele não come porque ele acredita que aquilo é pecado, então você não vai comer na frente dele. Mas porque os animais tornaram-se limpos. Depois, algumas coisas elas foram mudadas no decorrer aí do tempo, mudou-se algumas coisas, tá bom? Mas eu não vou falar muito sobre isso para não me estender, tá bom? Mas fica o recadinho. Só para finalizar, é como está escrito: bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, desde que não seja uma transgressão da Torá, uma transgressão da lei, desde que você não venha ferir, que nós não venhamos ferir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha tirado esse ponto de interrogação, essa dúvida, que de repente alguém do outro lado aí possa ter. E até amanhã, se assim o Senhor dos Exércitos permitir, com mais um vídeo aqui no canal Falando com Deus. Dá o seu joinha, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, aperte o dedinho ali no sininho, né, em todas, para que todo vídeo que eu fazer aqui no canal, ele seja notificado até você. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, o Cristo.